Shalom a todos, que o Eterno possa abençoar a vida de todos os nossos irmãos que estão ouvindo aí este shiur, este estudo. Hoje nós iremos comentar sobre o livro de Matityahu, que é Mateus, Isso está na Brit Hadashah, ou Ketuvim Netzarim, livro dos Nazarenos, o chamado atualmente hoje de Novo Testamento. Nós iremos comentar, durante este período inteiro, nós iremos comentar cada livro da Brit Hadashah. E os livros da Brit Hadashah vai estar todos em harmonia com a Torá e com o Taná. Por que nós decidimos fazer isso? Justamente para reforçar e justamente para dar a credibilidade existencial da essência do Mashiach, de Yeshua HaMashiach, o Messias. Porque muitas congregações messiânicas, junto com seus líderes, estão negando a Brit Hadashah, dizendo que é um livro de Roma. Alguns dizem que é apenas 30%, é um livro autêntico, mas nós sabemos, nós judeus nazarenos sabemos que a Brit Hadashah, os Ketuvim Netzarim, são a halahá da Torá. Isso é um fato, porque nós já fazemos 4 anos que estamos no judaísmo nazareno. E no judaísmo nazareno nós aprovamos e desaprovamos, nós testificamos tudo e todos, justamente para termos a certeza de que não seríamos enganados, como nós fomos outrora. E eu falo categoricamente para vocês que o judaísmo nazareno realmente é a essência do Eterno. O judaísmo nazareno é a essência do Mashiach. Pois bem, eu vou comentar o capítulo, eu vou ler o capítulo 1, eu peço que você acompanhe, e vou ler o capítulo 2. Vou dar as referências para que você possa estudar e vamos fazer um comentário sobre os 2 capítulos. Vamos lá. Primeira Mateus, capítulo 1. Ele vai do versículo 1 até o versículo 25. Vamos ver. Esta é a genealogia de Yeshua, o Messias, filho de Davi, filho de Abraham. Veja que logo no primeiro versículo diz que a genealogia de Yeshua, o Messias, filho de Davi, filho de Abraham. Então vamos confirmar. Abraham foi pai de Isaac. Isaac foi pai de Jacó. Jacó foi pai de Judá e seus irmãos. Judá foi o pai de Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez foi o pai de Etzron. Etzron foi o pai de Ram. Ram foi o pai de Aminadav. Aminadav foi o pai de Narishon. Narishon foi o pai de Salmão. Salmão foi o pai de Boaz, cuja mãe foi Rahav. Boaz foi o pai de Aved, cuja mãe foi Ruth. Oved foi o pai de Ishai.
E Ishai foi o pai do rei Davi. Davi foi o pai de Shilmon, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Shilmon foi o pai de Rehaviam. Rehaviam foi o pai de Aviá. Aviá foi o pai de Asa. Asa foi o pai de Yehotsafat. Yehotsafat foi o pai de Yoram. Yoram foi o pai de Uziarro. Uziarro foi o pai de Otan. Otan foi o pai de Ahaz. Itziquiarro foi o pai de Menachem. Menachem foi o pai de Amon. Amon foi o pai de Yoshiarro. Yoshiarro foi o pai de Iquiraniarro e seus irmãos, no tempo do exílio de Babel. Depois do exílio de Babilônia, de Babel, Iquiraniarro foi o pai de Shalatiel. Shalatiel foi pai de Zerubabel. Zerubabel foi pai de Avinurud. Avinurud foi pai de Eliaquim. Eliaquim foi pai de Azur. Azur foi pai de Sadoc. Sadoc foi pai de Iaquim. Iaquim foi pai de Elihud. Elihud foi pai de Elazar. Elazar foi pai de Matan. Matan foi o pai de Jacov. Jacov foi o pai de Yosef, marido de Miriam, do qual nasceu Yeshua, chamado Messias. Dessa forma, houve 14 gerações de Abraham a Davi, 14 gerações de Davi até o exílio babilônico e 14 gerações do exílio babilônico até o Messias. Essa foi a genealogia de Yeshua HaMashiach. O nascimento de Yeshua, o Messias, foi assim. Quando sua mãe Miriam estava comprometida com Yosef, até que se casassem. Ela se encontrou grávida pelo Ruach HaKodesh. Yosef, que é José, seu futuro marido, era um homem que agia de forma correta. Portanto, ele planejou desfazer o noivado discretamente, em vez de expô-la à vergonha pública. Mas enquanto pensava sobre isso, um anjo de Adonai lhe apareceu em um sonho e disse: Yosef, filho de Davi, não tenha medo de receber Miriam, Maria, em sua casa como mulher, pois o que foi gerado nela procede do Ruach HaKodesh, do Espírito do Santo. Ela dará à luz um filho, e você lhe chamarás Yeshua, que significa o Eterno salva, ou Adonai salva, porque ele salvará seu povo dos pecados dele. Tudo isso aconteceu para cumprir o que Adonai disse por meio do profeta: a virgem conceberá e dará à luz um filho, e eles o chamarão de Emanuel, Elohim conosco. Pois o nome significa Elohim conosco. Quando Yosef despertou, fez o que o anjo de Adonai lhe dissera. Levou Miriam para sua casa com sua mulher, mas não teve relações sexuais com ela até o nascimento do filho, e o chamou de Yeshua. Veja, vamos comentar o capítulo 1. Aí as pessoas, antigamente, nós nos perguntávamos quando estávamos no cristianismo: nossa, ficar lendo genealogia é complicado. Ficar lendo
genealogia é muito complicado. Por que que a pessoa do cristianismo pensa assim? Lógico, porque ela não estuda a Torá. Então, quando não se estuda a Torá, a pessoa vê essa genealogia chata, é muito chato, é muito ruim, né? A pessoa ela fica preguiçosa quando ela vê essa genealogia sendo ditada e escrita no Novo Testamento. Porque logo ela lembra lá da Torá, porque na Torá, o que mais tem na Torá é genealogia, né? Então, é isso que acontece. Porém, nós devemos entender que existe algo muito sério nesta genealogia. Nesta genealogia, nós constatamos com o estudo da Torá que existe uma pessoa aqui interessante de se notar, porque lá em Bereshit, em Gênesis, vamos ler, Gênesis 38, vamos ler Gênesis 38, você conhece a história, alguns conhecem, outros não, a história de Yehudá. Yehudá é Judá e Tamar, né? Veja, no capítulo 38 eu vou ler para você entender, e diz assim: nesse tempo Yehudá deixou seus irmãos e se estabeleceu perto de um homem chamado Hiram, um Adulami. Ali Yehudá viu uma das filhas de certo Kenanim chamado Shua. E ele a tomou e dormiu com ela. Shua, ela engravidou e deu à luz um filho, a quem ele chamou de Ela engravidou outra vez e deu à luz um filho, e ela lhe deu o nome de Onã. Então ela engravidou outra vez e teve um filho, a qual chamou de Shelar. Ele estava em Ketziv, quando ela deu à luz o menino. E Yehudá tomou uma mulher para seu primogênito, e seu nome era Tamar. Contudo, o primogênito de Yehudá, era mau aos olhos de Adonai, por isso o Eterno matou. Aqui nós entendemos que o Eterno, a Torá não narra por que o Eterno o matou. Mas nós temos uma ideia, né? Continuando, Yehudá disse a Onã: vai, durma com a mulher de seu irmão, cumpra o dever de marido de seu irmão. Porque naquela época o irmão morreu, né? O outro irmão poderia casar com a cunhada, que era a viúva. Vai, durma com a mulher de seu irmão e cumpra o dever de marido de seu irmão para com ela, e preserve a linhagem de descendência de seu irmão. Entretanto, Onã sabia que o filho não seria considerado seu, por isso, sempre que ele mantinha relações sexuais com a mulher de seu irmão, ele derramava o sêmen sobre o solo, para não dar o descendente ao seu irmão. O que ele fez foi mal aos olhos de Adonai, por isso ele também o matou. Veja, eu só vou ler esse aqui, e aí vem o caso de que a nora, né, ela se fantasia, de uma mulher de prostituta, e aí Judá coabita com ela. Lá no versículo 24 diz assim, sua nora, né?
Cerca de 3 meses depois, Erudá foi avisado. Tamar, sua nora, agiu como uma prostituta. Além disso, ela está grávida com o resultado da sua prostituição, sabendo que era ele. E Erudá disse: leve-na para fora e queima-na viva. Quando ela foi levada para fora, enviou esta mensagem a seu sogro: estou grávida do homem a quem pertencem esses objetos. Declare, eu imploro a você, de quem eles são o sinete, as cordas e o cajado. Então Erudá reconheceu que lhe pertenciam e disse: ela é mais justa que eu, pois não permiti que ela se tornasse mulher de meu filho Shelar, e nunca mais dormiu com ela outra vez. Quando ela entrou em trabalho de parto, lógico, ela ficou grávida de Erudá, tornou-se evidente que teria gêmeos. Enquanto dava à luz, um deles estendeu a mão e a parteira tirou-lhe a mão e amarrou um fio escarlate nele, dizendo: este chegou primeiro. A seguir, ele recolheu a mão. Olha só. E seu irmão chegou. Então ela disse: como você conseguiu sair em primeiro lugar? Por isso ele foi chamado Pérez, o que rompeu. Então saiu seu irmão com o fio escarlate na mão, e ele recebeu o nome de Zerar. Zerar, escarlate. Veja, um filho primeiro nasce, que é o Zerar. Ele põe a mão, e naquela época quem colocasse qualquer parte do corpo para fora era o primogênito. Mas quando ele colocou a mãozinha para fora, a parteira logo colocou um cordão escarlate, vermelho. E ele recolheu a mão para dentro novamente. E depois disso veio Pérez, o que rompeu. O que nós entendemos com isso? Veja que na genealogia de Mateus capítulo 21, nós temos aqui, no versículo 3, diz assim: e Erudá foi o pai de Pérez, e Zerar, cuja mãe foi Tamar. Pérez, ele pertence à genealogia do Machia. Pérez pertence à genealogia do Machia. Eis o motivo das mortes dos filhos de Erudá. O primeiro era mau diante dos olhos do Eterno, e o Eterno o matou. Provavelmente ele cometia o mesmo ato. Ou seja, Rassatã sabia que dali iria sair o Machia, de Erudá, de Avraham. E Rassatã, conhecendo, persuadindo a cabeça dos três filhos de Erudá, dos três filhos de Erudá, eles com certeza dando vazão mais o Etserrará, não deixava a sua procedência de germinação, digamos assim, as suas descendências viessem a existir, e logo ele bloqueava, jogando o seu sêmen fora no chão. E o Eterno viu que isto era mal, porque o Machia procederia dele. E aí o que acontece? O Eterno os mata. Esse é o motivo, pessoal, do Eterno matar os dois filhos de Erudá. Um não sabemos, temos uma ideia, mas o outro é certeza. E de Erudá veio Pérez, e Zerar, cuja mãe foi Tamar. Pérez rompeu, é o que rompe. Dali veio Pérez, foi o pai de Etzron, Etzron foi pai de Irã, Irã foi pai de Aminadav, até chegar em Davi. Ok, vejam só.
No versículo 23 do capítulo 1 diz: a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e eles o chamarão de Emanuel. Emanuel. Vejam só. Isso está escrito. Vamos verificar. Miqueias, capítulo 5, versículo 1 ao 2. Não, desculpa. Está escrito em Isaías. Vamos lá. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Yeshayahu. Vejamos. Portanto, o próprio Adonai diz: dará a você um sinal, né? Vamos ler do 13. Então o profeta disse: ouça aqui, casa de Davi. Vejamos que na genealogia Davi procede de Erudá, né? Veja que no início, quando nós lemos lá no capítulo 1 de Mateus, está escrito: esta é a genealogia de Yeshua, o Messias, filho de Davi, filho de Abraão. Então o profeta está se referindo à casa de Davi. Ouça aqui, casa de Davi. Cansar a paciência das pessoas e coisas pequenas para você. Para desejar cansar também a paciência do meu Elohim. Portanto, o próprio Adonai dará a vocês um sinal. Isto é um sinal. Dará a vocês um sinal. A jovem engravidará. Muitos judeus, eu não sei de onde eles tiram que esta jovem é Israel. Eu não sei, gente. Dará à luz um filho e o chamará de Emanuel. Significa Elohim está conosco. Quando ele tiver conhecimento suficiente para recusar o mal e escolher o bem, ele comerá leite coalhado e mel selvagem. Sim, antes de a criança saber o suficiente para recusar o mal e escolher o bem. A terra dos dois reis diante dos quais você treme de medo será abandonada. Vejam. Aqui está. No capítulo 1, existe essas duas evidências que testificam a genealogia de Mateus e a profecia de Isaías. E nós sabemos que Yeshua, o seu pai era Yosef, José, e sua mãe era Maria. E ela estava grávida do Ruach HaKodesh. Veja, esses são os dois comentários, né? Comentários que nós testificamos e vimos de acordo com o Taná e a Torá, em harmonia. Capítulo 2. Depois de Yeshua ter nascido em Betlehem, na terra de Erudá, durante o reinado de Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Veja, existe uma passagem que Balaão, né, ou Balão, né, ele vai amaldiçoar o povo de Israel. E ele, quando vai amaldiçoar o povo de Israel, ele profetiza e diz: eu vejo uma estrela. Mas esta visão não se refere agora. Isso com as minhas palavras, né?
mas tempos distante, uma estrela procederá. Então, esta passagem está também relacionado ao Mashiach. Aonde está o recém-nascido rei dos judeus, vimos sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isto, ficou perturbado com os demais habitantes de Jerusalém. Ele reuniu todos os principais Kohanim e os mestres da Torá e lhe perguntou: onde o Messias nascerá? Os mestres da Torá e os Kohanim afirmaram: em Betlehem de Judá. Responderam. E eles dizem ainda, porque o profeta escreveu: e você, Betlehem, da terra de Judá, de forma alguma é a menor entre os principais de Judá, porque de você procederá o líder que pastoreará Israel, meu povo. Herodes chamou os magos para se encontrarem com ele. Em particular, ele perguntou com exatidão sobre o aparecimento da estrela. Então ele os enviou a Betlehem com essas instruções: procurem cuidadosamente pelo menino. Quando o encontrarem, avise-no, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles foram embora, e a estrela que tinha visto no oriente foi adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Quando observaram a estrela, encheram-se de alegria. Ao entrar na casa, viram o menino com Miriam, sua mãe. Prostraram-se e o adoraram. Então abriram suas bagagens e presentearam com ouro, incenso e mirra. Mas foram advertidos de um sonho para não voltarem a Herodes. Por isso retornaram à sua terra por outro caminho. Depois que partiram, um anjo de Adonai apareceu a Yosef em sonho e lhe disse: levante-se, pegue o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que ele diga para partir. Herodes procura pelo menino para matá-lo. Então ele se levantou, pegou o menino e sua mãe e partiu durante a noite para o Egito, onde permaneceu até Herodes morrer. Isso aconteceu para cumprir o que Adonai disse por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Enquanto isso, quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou furioso. Isso está escrito em Oséias, capítulo 1, versículo 1. Do Egito chamei meu filho. Enquanto isso, quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou furioso e ordenou a morte de todos os meninos de Betlehem e das cidades vizinhas com 2 anos ou menos, segundo a contagem do tempo feita pelos magos. Desta forma, cumpriu-se as palavras ditas por meio do profeta Esmiarro. Ouviu-se uma voz ouvida de Ramá, soluço e lamento intenso. Era Raquel soluçando por seus filhos e recusando-se a ser consolada porque eles não estão mais vivos. Depois da morte de Herodes, um anjo de Adonai apareceu em um sonho a Yosef no Egito e disse: levante-se, pegue o menino e sua mãe e vai para o Eretz Israel, pois os que procuram matar o menino estão mortos. Então ele se levantou, pegou o menino e sua mãe e foi para Eretz Israel. Entretanto, ao ouvir que Arquelau tinha sucedido seu pai, Herodes como rei de Judá, temeu ir para lá. Avisado em um sonho, dirigiu-se para a região da Galileia e estabeleceu em uma cidade chamada Nazarete, para cumprir o que foi dito pelo profeta: ele será chamado Nazarat, ou Netzarim, ou Nazareno. Veja, isso no capítulo 2
nós temos a profecia de Miqueias, do capítulo 5, do 1 ao 6. E você, Betlehem, da terra de Judá, de forma alguma é menor entre as principais de Judá, porque de você procederá o líder que pastoreará Israel, meu povo. Em Oséias capítulo 11, versículo 1 diz: do Egito chamei meu filho. E Jeremias me arroje. Jeremias capítulo 31, versículo 14 ao 15 diz: uma voz foi ouvida em Ramá. Era o soluço intenso de Raquel, soluçando Raquel para os seus filhos e recusando-se a ser consoladas. Veja só, Raquel, ela foi enterrada, pessoal, era esposa de Jacó. Ela foi enterrada no deserto. E ela não foi enterrada na mesma gruta de Macpala, onde Abraham e onde Sara foram enterrados. E Jacó chorou muito, porque Rachel foi enterrada no deserto. E é justamente o ponto aonde até hoje ela chora pelos seus filhos que não vivem mais. Isso é um mistério, né? Jeremias capítulo 31, versículo 14. Vamos ver. É isso mesmo. Isto é o que Adonai diz, uma voz é ouvida em Ramá. Lamento e choro amargo é Rachel chorando por seus filhos, recusando-se ser confortável. Vejam, nestes dois capítulos nós temos a autenticidade e a interpretação evidente de que Yeshua é o Mashiach de Israel. Esse comentário que estamos fazendo é justamente para derrubar por terra toda a falácia, toda a heresia que estão dizendo que a Brit Hadashah é um livro de Roma. Bem, vejam, qualquer pessoa que estuda a Torá vai identificar com os ensinos dos nazarenos que a Brit Hadashah, os Ketuvim Netzarim, os escritos nazarenos, é a Halahá da Torá. Aqui nós estamos falando apenas do nascimento, mas com o decorrer dos capítulos que iremos abordar e estudar, vocês vão testificar que realmente a Brit Hadashah é uma prova cabível, é um fato extraordinário e repito, é a Halahá da Torá e está em harmonia com o Tanar também. Bem, meus irmãos, esta é a palavra do Eterno para vocês e que o Eterno possa abençoar a vida de vocês. Na próxima semana nós vamos comentar o capítulo 3 e o capítulo 4, tá? Que o Eterno abençoe a todos. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém.